Isso vai aparecer. Ficou um pouquinho. Boa noite, irmãos. Estamos iniciando uma série de mensagens da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Os irmãos já podem perceber que não é o pastor Anderson que está aqui. Eu ofereci ajuda para contribuir também nesse momento que estamos reclusos e o pastor Anderson aceitou a minha ajuda. Então, estamos aqui. É uma alegria, uma satisfação e eu fico muito feliz em poder contribuir também nesse momento tão importante que estamos vivendo. E eu espero então trazer hoje uma mensagem da parte do Senhor, que você possa ser abençoado com essa mensagem, meu amado. Vamos começar com uma oração e após isso então iniciaremos a mensagem. Querido Deus, Pai de amor, louvamos o Teu nome, ó Pai, porque podemos estar, ó Pai, mesmo que online, ó Deus, reunidos no Teu nome, ó Deus. Pedimos que o Senhor venha abençoar esse momento, ó Pai, de estudo da Tua Palavra, que possamos, ó Deus, aprender mais de Ti e que tudo venha a contribuir e enriquecer o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Queridos, o assunto não poderia ser outro. Estamos em quarentena, o estado de Santa Catarina decretou quarentena e eu sei que é um assunto um tanto que já está bem, estamos bem carregados desse assunto, ligamos a televisão, entramos na internet também, só fala sobre isso, mas novamente eu gostaria de falar do momento que estamos vivendo. Afinal, é algo impensável que há 1 ou 2 meses atrás nós estaríamos reclusos com limitações de movimento e, de fato, é algo inédito, pelo menos para mim. Acredito que nenhum dos irmãos tenha vivido também uma situação como essa, com essa quarentena, com essa limitação de movimento. E é importante que nós façamos uma reflexão sobre isso, sobre o que está acontecendo e que lições que nós podemos, então, aprender com tudo isso. Eu procurei entender o que significa a palavra quarentena ou o termo quarentena. Eu estudei ali o histórico desta palavra e, de fato, ela tem uma referência muito óbvia que é o número 40. De fato, no início, quando se instituiu a quarentena para limitar o acesso de pessoas, para impedir o avanço de doenças, de fato era 40 dias. As pessoas ficavam então em isolamento ou reclusão durante esse período de 40 dias. Hoje sabemos que a quarentena não necessariamente é 40 dias, ela vai depender então de vírus para vírus, de doença para doença, e ela é basicamente o tempo de incubação de um vírus até que o vírus, então, apresente os sintomas na pessoa que foi infectada. Apesar desse não estarmos, então, em 40 dias de reclusão ou de isolamento, eu procurei, então, entender ou fazer um elo com o número 40 que aparece na Bíblia. Não sei se os irmãos sabem, mas o número 40 é um dos números mais conhecidos ou mais repetidos na palavra de Deus. Há outros números também bem comuns, como o número 7, o número 12, o número 3, e todos eles têm um certo significado, uma certa importância. É fato que nós não devemos estudar esses números
como uma numerologia qualquer ou uma ciência humana, mas entender que Deus teve um propósito com este número, e de fato a palavra de Deus ela é perfeita, não há nenhuma vírgula fora do lugar, o próprio Deus é o autor da Bíblia. Então devemos entender que o número 40 tem sim um significado, tem sim uma importância. E sempre que esse número aparece na Bíblia, sempre que esse número aparece na palavra de Deus, está ligado a um processo de renovação, a um processo de disciplina do Senhor, ou algo que vai acontecer no futuro, uma preparação, então, para aquilo que vai acontecer. E eu procurei, então, fazer uma ligação entre essas referências na palavra de Deus, do número 40, e aquilo que nós estamos vivendo. Afinal, nós também estamos passando por uma provação, por uma luta, e nós podemos então usar esses exemplos que estão na palavra de Deus e fazer então uma ligação, um elo com os dias atuais. E eu trouxe, amados, 4 referências, 4 vezes que o número 40 aparece na palavra de Deus e os seus significados. E o primeiro que eu gostaria de trazer, uma primeira referência desse número, é dos 40 anos do povo hebreu no deserto. Sabemos muito bem a história de que o povo hebreu, depois de ser liberto do Egito, passou então no Êxodo 40 anos em peregrinação até a terra prometida, até Canaã. E está escrito lá em Deuteronômio 8, eu lerei aqui parte das referências, sempre na linguagem Nova Versão Internacional. Assim, lá em Deuteronômio 8, tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Então, esses 40 anos do povo no deserto serviu como disciplina, serviu como purificação, serviu como renovação. O povo, então, foi disciplinado pelo Senhor durante esse tempo de 40 anos. E da mesma forma, também estamos vivendo um período de disciplina, um período de renovação e de reflexão. A segunda referência, meus queridos, que eu faço é do dilúvio. O dilúvio também durou 40 dias e 40 noites. E está escrito lá em Gênesis 7. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. De fato, aqui também, no dilúvio, temos a experiência de Noé. Deus mostra aqui a sua ira com aquele povo idólatra, aquele povo mau, e aqui mostra muito claramente que Deus é santo, Deus é justo, mas também Deus é misericordioso, a ponto de ter poupado Noé, tê-lo
ordenado a construir a arca, e assim Deus também mostra a sua misericórdia. O terceiro exemplo, a terceira referência do número 40 na palavra de Deus, está lá em Lucas, onde Jesus, sendo Deus, sendo 100% Deus, mas também sendo 100% homem, foi tentado, passou por uma provação. E diz a palavra de Deus lá em Lucas 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao final deles teve fome. Então, no momento de maior fragilidade, no momento que Jesus estava passando fome, sendo ele homem também, assim como nós, ele estava de certa forma vulnerável, e nesse momento então o Satanás o prova, Satanás o tenta, mas sabemos muito bem que Jesus, mesmo sendo tentado, não pecou e permaneceu assim, e por graças a Deus morreu no nosso lugar sem nenhum pecado. E a última referência que eu faço aqui, do número 40 na palavra de Deus, está lá no profeta Jonas. Jonas, sabemos muito bem que foi um profeta um tanto relutante em aceitar e obedecer a palavra de Deus, a ordem do nosso Senhor, e em levar uma mensagem ao povo de Nínive. E mesmo relutante, ele vai então, depois de ter passado alguns dias aí na barriga de um peixe, ele vai então a Nínive e prega para aquele povo se arrepender dos seus pecados. Está escrito lá em Jonas o seguinte: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante o dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Aqui novamente vemos o julgamento de Deus, a ira de Deus contra o pecado, e vemos também a misericórdia de Deus, porque aquele povo se arrependeu e Deus então cancelou a sua sentença de destruir aquela cidade. Então vemos também que esse tempo é um tempo de julgamento, um tempo de nos arrependermos dos nossos pecados. Queridos, há outras referências do número 40, mas eu trouxe essas 4 referências para mostrar que também vivemos um tempo de renovação, um tempo de aprendizado, de reflexão, um tempo que podemos então nos renovar também, da mesma forma como esse número 40 aparece na palavra de Deus e é carregado de um simbolismo e de um significado, assim nós também vivemos um tempo onde podemos fazer certas reflexões. E eu recebi dias atrás um texto muito interessante do Augusto Cury, eu acredito que seja dele mesmo, eu não tive como provar ou como garantir a autoria do texto, mas ele fala um pouco desse momento que estamos vivendo e eu achei muito pertinente trazer aqui nessa mensagem. E o texto fala o seguinte: foi necessário um vírus para desacelerar o planeta, e ele veio por uma bofetada na nossa cara. Foi necessário um vírus para olharmos com cuidado, zelo e percebermos a fragilidade dos nossos idosos. Foi necessário um vírus para lembrarmos de conversarmos com Deus, pois isso andava meio fora de moda. Foi necessário um vírus para fazer a gente rezar, para fazermos orações para o mundo
e não só por nós. Foi necessário um vírus para voltarmos a termos fé. Foi necessário um vírus para mostrar que classe social, raça, crença, orientação sexual não tem diferença diante de uma epidemia. O vírus fez a gente perceber que somos um, que o individualismo não resolve nada, que precisamos de todos. O vírus deu uma trégua na polaridade. Afinal, estamos todos no mesmo barco olhando na mesma direção. O vírus nos privou do abraço para percebermos o quanto ele é valioso. O vírus desacelerou até o consumismo, pois as pessoas não vão sair por aí comprando, comprando e comprando, sairão de casa apenas para comprar o necessário. O vírus veio a nos mostrar. O vírus veio a nos mostrar que não devemos subestimar as coisas pequenas, afinal, ele é tão pequeno, invisível aos nossos olhos, e está mudando o comportamento do mundo. Foi necessário um vírus para a gente acordar. E aquele tempo que sempre dizíamos que tínhamos, então o vírus nos mostrou que ele existe. E de fato, meus amados, eu acho que devemos aprender algumas lições por esse momento que estamos vivendo. Muitas pessoas cheios de autoconfiança estavam vivendo as suas vidas normalmente, fazendo planos, muitas vezes sendo egoístas, pensando somente nelas. E esse vírus aí virou tudo de pernas para o ar. A gente agora precisa ficar em casa, ficar perto da nossa família, precisamos ser menos egoístas, afinal precisamos cuidar uns dos outros, e da mesma forma que eu devo me cuidar, eu devo cuidar também para que outras pessoas não fiquem expostas a esse vírus. Veio mostrar também, como o texto que a gente leu aqui do Augusto Cury, que coisas pequenas é um vírus invisível aos nossos olhos, mas é um inimigo poderoso. E aquelas nações também poderosas, nações que tinham seus arsenais bélicos, nações poderosas, estão sendo vencidas por esse vírus. Então mostra também a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus, como somos frágeis, somos pó, não somos nada. E Deus, na sua misericórdia, tem o controle de todas as coisas. Nada saiu do controle do nosso Deus. E que diante de tudo isso, meus amados, possamos então aprender alguma coisa, possamos tirar algo valioso de tudo isso. Certamente esse momento vai passar, certamente já existem esforços para que alguma vacina seja criada, e isso eu acredito que em breve já teremos a cura desse vírus. E tudo isso vai passar, os impactos econômicos virão, mas certamente a nossa vida será diferente. Eu acredito que quando isso tudo passar, nós olharemos para as coisas de um modo diferente. Nós iremos ver o quão é importante cuidarmos da nossa saúde, o quão importante é fazer a higienização das mãos, o quão importante é cuidar dos nossos idosos e não apenas viver as nossas vidas de modo a trabalhar, 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 enriquecer, porque um simples vírus invisível aos nossos olhos pode transformar tudo aquilo, todos os nossos planos futuros, tudo aquilo que a gente imaginou que aconteceria. Então, é importante que façamos uma reflexão nesse momento. É um assunto que já está esgotado, eu acredito, que, como eu disse no começo, sempre que abrimos a internet ou ligamos a televisão, está falando sobre isso, mas a visão bíblica de tudo isso, nós devemos fazer sim uma reflexão bíblica a respeito desse momento. E eu acredito fortemente então que
nós devemos ser fortes, estar fortalecidos em oração, mesmo de forma eletrônica, como estamos fazendo aqui, mantendo nossa comunhão, nosso amor fraternal, aquele amor filéu, e que possamos em breve estarmos juntos. A Igreja Presbiteriana de Blumenau está ainda mais fortalecida, eu acredito. O conselho dessa igreja está fortalecido, como sempre. Estamos atentos a tudo que está acontecendo, estamos atentos aos noticiários, às informações, os decretos que saem. Estamos conversando diariamente sobre essa situação. E em breve, meus amados, estaremos de volta, certamente em comunhão. Já estamos em comunhão, mesmo online estamos em comunhão, mas eu espero logo estar abraçando os irmãos, estar com todos vocês. Afinal, o abraço está sendo privado dos nossos dias, né? Temos que manter uma certa distância das pessoas para evitar o contágio. E eu não sei vocês, mas eu não vejo a hora então de poder abraçar, poder estar mais próximo das pessoas. Estamos encerrando. Obrigado a todos que mandaram as mensagens, a todos que assistiram a esse vídeo. Amanhã o pastor Anderson está de volta. Eu já aprendi que oferecer ajuda para o pastor Anderson, ele geralmente aceita ajuda. Então, eu fico feliz em poder contribuir, mas amanhã ele está de volta. Eu vou encerrar com uma oração e encerraremos esse momento falando com nosso Senhor. Querido Deus, obrigado, Pai, por tudo que tem nos feito. Obrigado, Pai, porque podemos esse dia estudar a Tua Palavra. Abençoe, ó Pai, cada irmão, cada irmã que está nos assistindo nesse momento. Abençoe a vida deles, ó Deus. Preserva-os deste vírus, ó Pai. Preserva as suas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Te agradecemos e te louvamos pela tua misericórdia. Te agradecemos que as tuas misericórdias, ó Pai, se renovam todos os dias. E sabemos, ó Pai, que diante dessa situação, diante dessas dificuldades que enfrentamos, o Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco, ó Pai. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo quando nós achamos que não, ó Deus, mesmo quando nós achamos que as coisas fugiram do controle, mas não fogem do controle do Senhor. E sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E por isso pedimos, ó Deus, que faça-nos conhecer a Tua vontade, ó Pai, e que possamos, ó Deus, aprender lições dessas dificuldades que enfrentamos. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Amanhã, pastor Anderson está de volta. Um abraço.